E aí, tá tudo bem com você? Bom dia! Eu sou o Wellington Calazans, este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora. Estou falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Daqui a pouquinho tem o Rômulus Maia, que está na Suíça e que apresenta o programa comigo. Programa de hoje que tem a Patrícia Vauquier, a nossa comentarista de assuntos ligados à construção civil, energia, engenharia, arquitetura, enfim, né? Patrícia chega daqui a pouquinho, ela que está na França. E também vamos ter as presenças do jurista Samuel Gomes e da senadora Lídice da Mata. Maravilha, hein? Bom dia para Camila Govedice, que desde cedão já está aqui conversando com a equipe, ajustando as coisas com a gente. Bom dia para todo mundo que está chegando. Gisele Rabelo Machado. Bom dia para Dri Bezerra, grande Dri Bezerra. Horário de verão para você não tem nada a ver, né? Você acorda madrugada mesmo e acompanha o programa. Bárbara Arena, Janaína Miranda, José Carlos Guimarães. Bom dia para Adonise Meirelles, todo mundo que está chegando. Um ótimo dia. Eu peço a você que compartilhe o programa. Eu peço a você que mantenha aí essa corrente positiva, né, que a gente faz, convidando mais e mais pessoas para aumentar a nossa audiência e para que a nossa fala possa chegar para mais pessoas. Hoje eu e o Rômulus vamos tentar aqui uma coisa um pouco diferente do que habitualmente fazemos. O que é isso? Nós vamos tentar conversar um pouco com você. Bom dia para Niobe Cunha, nossa comentarista, estará aqui amanhã comentando política. Bom dia para Thaís Santos. Então, eu e Rômulus vamos tentar conversar um pouco sobre o que vocês escrevem aí, para a gente escolher uns assuntos legais. A Dulce Helena chegou, o Hamilton Celestino também já chegou, Dri Bezerra de novo, Dri Bezerra, mas nunca é demais falar da Dri, a mulher do milhão. Pois é, tem muita gente boa também em outros países, né, brasileiros e estrangeiros também, que falam português ou que falam espanhol, que acompanham o programa em outros países. Eu desejo um ótimo dia. Rômulus não chegou ainda, não sei o que houve com o Rômulus, deve ter perdido aí a hora, mas a gente vai falar com o Rômulus daqui a pouco, com certeza, tá? Então, alguém viu Rômulus aí? Quem encontrar Rômulus, por favor, diga a ele que passa aí o endereço do programa. O programa de hoje, como eu falei, vai ter a Patrícia Vauquier. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que eu não gostaria de comentar. Uma delas é essa coisa que ficam me pedindo para comentar sobre o milhão de Rômulus ali, a Dri Bezerra tá mandando. Valeu, Dri. Venceslau Araújo, bom dia. A ministra do Trabalho assume, não assume. Eu tô naquela do senador Requião que falou ontem. Esse governo aí não era para existir. Então eu não vou ficar aqui discutindo ministério de um governo fantasma, de um governo golpista. Vocês acham mesmo que Temer governa alguma coisa? Temer não é presidente de nada. Temer é um emprestador de caneta, tá? Temer é um boneco de ventríloco. Eu vou discutir ministro ou ministra de um governo que eu não reconheço? Aí já é muita emoção para mim, sabe? Então, Rômulus chegou. Não precisa fixar não, hein, Rômulus? Para com essa mania. Se fixar nem dá para prender. Não, eu vou ter que procurar agora sim. Fala, Wellington. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Fixei para você ver, mas para tirar depois, claro. Porque eu já tinha chegado um tempinho. Não, beleza. Não, porque quando fixa o comentário, Rômulus, não dá para acionar. Então é por entendi. isso. Tá bom? Não foi pito, não. É porque eu sou assim meio... Faço teatro de bravo. Você me conhece. Você estava falando, estava ouvindo, você estava falando da questão da Cristiane Brasil, né? Isso. Pois é, Wellington. Olha que coisa. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô torto. Peraí. Ontem foi confirmado no segundo grau lá no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro o afastamento lá pelo juiz Eco de Niterói. E você sabe, Wellington, eu tenho surpresas assim lamentáveis com meus ex-professores. O desembargador que manteve a decisão foi o meu professor a faculdade inteira, do início ao fim, porque Direito Civil a gente estuda do primeiro ao último período. Foi o meu professor de Direito Civil, desembargador Guilherme Couto. E essa decisão é tão ridícula lá do juiz Eco de Niterói, ele baseou no princípio da moralidade da administração pública. Então, ou seja, eles pegam a Constituição agora
princípios abertos e fazem o que eles querem com eles, entendeu? É uma situação muito, muito ruim. É mais como o senador Requião falou ontem, um avanço do judiciário numa área que não lhe compete. Mas mais grave do que isso, Wellington, na atual conjuntura, é ver veículos da resistência democrática, veículos da mídia alternativa e lideranças políticas, deputados, compartilhando isso, vibrando com esse tipo de coisa, quando a gente está há dias do julgamento do presidente Lula. É inacreditável que eles estão chancelando um poder que está tentando solapar a política, tutelar, dizer quem pode não ser eleito. A classe jurídica do Estado, ela está completamente engajada nesse projeto de retirar da soberania popular a possibilidade de eleger o presidente da República, eleger qualquer político. Eles querem, como no Irã, como faz o Conselho Revolucionário do Irã, fazer uma limpa, um pente fino na lista das pessoas que querem se candidatar e dizer, não, esse aqui pode sair, esse aqui não pode, não. A gente não pode, nós da resistência democrática, não podemos, em hipótese nenhuma, legitimar esse tipo de coisa. Foi um juizeco de Brasília que impediu a nomeação do Lula, que depois foi confirmada pelo Gilmar, e agora um juizeco de Niterói. A gente tem que ser veemente... Não interessa que a Cristiane Brasil, que é péssima, que pessimamente não pagou os direitos trabalhistas e fraudou, etc., mas isso não vem a esse caso. Nesse caso, é mais um sintoma do judiciário avançando além dos seus poderes. É absurdo, Wellington. Não, olha, Rômulo, eu aqui falei que eu não comento esse tipo de coisa porque eu não reconheço o governo Temer. Agora, que a justiça brasileira é pior do que o governo Temer, isso aí ninguém duvida mais. Uma justiça que tem no Supremo figuras bizarras como Gilmar Mendes, Fux, Alexandre de Moraes e a própria Carmen Lúcia. É vergonhosa essa mulher. Ela é uma secretária da Rede Globo. Não é? Então, não dá para respeitar um Supremo desse. Não dá para respeitar uma justiça que tem Moro criminoso, que feriu a Constituição, praticou crime lesa-pátria e foi elogiado por isso. Não é? Então, uma justiça vergonhosa dessa, eu não comento. Agora, comentar governo Temer, na boa, assim, eu só chamo de governo porque eu respeito a política. Porque eu sei que a política é a coisa boa, a coisa gostosa é a política. Que é a política que define tudo que a gente faz, e o que não faz, e o que quer fazer, e o que não irá fazer nunca, ou que sempre poderá fazer. É a política. Política é isso, é a vida. Política é algo pulsante. Agora, justiça, eu estou com o senador Requião, tem que ter vida curta aí, períodos, ciclos, para juízes, para promotores e etc. Porque esse negócio está uma vergonha, virou uma dinastia. Como você citou aí o exemplo do TRF4, foi do TRF4, não foi isso que você falou? O Thompson Flores, a família dele está no judiciário desde o Império, ininterrupto. O avô foi ministro da ditadura do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Costa e Silva, que foi um dos presidentes mais terríveis, né? Da linha dura, foi quando houve um golpe no golpe, ele era da linha dura, nomeou essa pessoa lá, foi presidente do STF nos anos 70, da ditadura. O tio dele foi nomeado prefeito biônico de Porto Alegre. Então, uma família identificada com a extrema-direita, são conhecidos no Rio Grande do Sul. Não é surpresa nenhuma as manifestações desse senhor, e não é surpresa nenhuma que ele nomeie para a sua equipe pessoas de extrema-direita, né? Tem se falado muito da chefe de gabinete dele, secretária, que faz manifestações contra o Lula, pedindo prisão, etc. Mas não é surpresa nenhuma. A gente sabe que a justiça não é imparcial. É uma família, está no DNA dele. O arbítrio, a violação à lei e as garantias individuais, ao devido processo legal, ao império da lei, está no DNA dele. Não poderia ser diferente, Wellington. E deixa eu te falar, só complementando aquela questão do desembargador que confirmou esse absurdo, a decisão do juiz Eco impedindo a posse da Cristiane Brasil, ele, além de ser professor, né, lá da UERJ e desembargador, ele também é dono, Wellington, aliás, é de onde vem a maior renda dele, de cursinho preparatório para concurso público. Então é evidente, ele não poderia decidir diferente, que é capaz dele perder aluno, perder professor, porque toda essa galerinha aí, como você fala aí, os que ficavam no videogame, no condomínio, com 15 anos iam para Disney, vão lá e pagam muito bem para o cursinho dele. Ele é um homem riquíssimo em virtude desse curso. Então, evidentemente, que ele não poderia ir contra a tentativa de golpe dos concursados contra a democracia. Então, lamentável. E a gente, repito, mais lamentável ainda é ver veículos da imprensa alternativa, em vez de destacar o avanço do judiciário contra a democracia,
ficar ressaltando questão trabalhista da Cristiane Brasil. Sim, tem que se noticiar isso. Mas a notícia principal nessa história é mais um juizeco dando golpe na democracia, confirmado pelo segundo grau, por um desembargador, e agora a gente vai ver no STF. O STF certamente vai corrigir isso, não tenho dúvida. Olha, é o seguinte, eu tenho que falar a você que juiz a gente não elege. Juiz não chega lá através de voto. Juiz, normalmente, no Brasil, principalmente, a maioria esmagadora saiu de uma família riquinha ou classe média alta, não conhece pobreza, porque nunca subiu o morro da favela, nunca foi no interior do país, não conhece. O máximo ele foi para a fazenda dele e tem lá os seus 30 empregados trocando trabalho por pão e farinha, tá? Então, juiz não é eleito com o seu voto. Se você quer ter uma sociedade sadia, participe dela. Então é com político. Agora, se político não presta, então quem não presta é o seu voto. Melhore o seu voto que o político presta. E eu vou voltar aqui. A Patrícia está falando aqui que não vai poder participar do programa. Patrícia Vauquier não vai poder participar do programa porque ela está com um problema lá no trabalho, uma emergência que surgiu, uma urgência que surgiu. Então, ela, que é a nossa comentarista aqui, eu anunciei logo cedo, e está anunciado também no banner do programa, ela não vai poder participar. Então, a Camila, se estiver assistindo, enquanto durante o programa, se puder até mudar aí o banner, para depois a gente colocar. Sem a Patrícia, é uma pena. A Patrícia hoje ia falar sobre um assunto interessante que foi iniciado aqui por nós, mas que a gente conversa daqui a pouco sobre isso, Rômulo. Deixa eu só concluir aqui sobre esse assunto que eu estou falando, que a democracia, ela é muito simples, assim, ela é o produto de um pacto social. Tudo que saia disso deixa de ser democracia, deixa de ser democrático. Não existe autoridade, existe representantes do povo, representantes da sociedade. Essa coisa de autoridade foi criada com a mentalidade de ditaduras. Claro que hoje o Brasil é uma ditadura. É por isso que querem pintar juízes e promotores e outras pessoas como autoridades, como excelências. Não é? Não existe esse negócio de excelência. Estão aí para atender a uma demanda social. E você que está me assistindo, não vibre com a interferência, com a ingerência da justiça na política, porque isso é o roubo do seu voto. O seu voto está sendo roubado. O que estão querendo armar é um cenário de uma justiça perfeita que chega a ser bizarro. Estão combatendo. Tem político aí falando que eu nunca posso tirar o mérito da Lava Jato porque finalmente os poderosos estão na cadeia. Que poderosos estão na cadeia, ô cara pálida? Os poderosos estão roubando o Brasil, entregando o Brasil. Inclusive, a elite burra que está sendo hoje sacrificada na Lava Jato, que apoiou o golpe, etc., acreditou que iria melhorar o país com esse engodo chamado Temer. A ponte para o futuro de quem? O futuro dos irmãos Marinho, dos netos, bisnetos e etc. O futuro de quem? De Michelzinho. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que política sem participação popular dá nisso aí. É pastor de igreja que rouba o seu dízimo e ainda vai para a política para roubar os seus direitos trabalhistas, previdenciários e ficar discutindo com você pautas de minorias, que são todas importantes, mas sem democracia e sem soberania não há minoria. Olha aí a rima. Tá vendo que eu sou bom de samba? Rômulus. Wellington, isso é muito importante, essa questão do avanço do judiciário sobre a política e sobre a soberania popular. E aí, a esse respeito, Wellington, a gente falava aqui você falou que não queria ver pessoas comemorando esses avanços, eu reforço isso, e aí a gente teve mais um exemplo lamentável ontem de posicionamentos equivocados, tanto de veículos da blogosfera, como de lideranças políticas, deputados do PT. Essa delação que surgiu, ou que estão falando e estão veiculando contra o José Serra, é baseada na mesma planilha fake fabricada
que eles usam para acusar o presidente Lula. E aí me vem uma liderança política importante pegar essa notícia lá, reproduzir de um site da blogosfera no Twitter, falando, delator diz que José Serra recebeu 54. Ora, se o documento é válido para o José Serra, é válido para o Lula também. E não é válido. A gente sabe que não é. A gente vai colocar aqui a entrevista da pessoa, Jean Odebrecht, falando da fabricação. Tácalo Duran já mostrou os verdadeiros contra os falsos. Eu me questiono seriamente, Wellington, nessas horas, se isso é burrice, ou se as pessoas estão pensando mais nos seus interesses pessoais, querendo aparecer, querendo ganhar retweet, sua eleição para renovar mandato esse ano, lá em outubro, ou se elas estão pensando realmente no interesse do Brasil, que se confunde com o interesse do presidente Lula. Não se pode dar legitimidade à Lava Jato. Como que há dias, meu Deus do céu, do julgamento do presidente Lula no TRF4, eu vejo uma liderança do PT compartilhando no Twitter delação de Odebrecht. Eu não acredito nisso. E veículos da blogosfera idem fazendo, porque essa liderança compartilhou. Não é possível mais isso. A gente já cansou de explicar aqui, não pode dar legitimidade. Primeiro que isso é diversionismo, Wellington. Eles querem que a gente fique falando de José Serra para não falar de TRF4. Já começa o erro aí. Segundo, que ele está dando legitimidade. Legitimidade é um documento falso que é usado contra o PT. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que até agora não tenham entendido. E se entenderam, estão pensando mais nos seus interesses em si do que nos interesses do Brasil. Eu fico revoltado. Desculpa, eu fico revoltado, Wellington. Mas é o seguinte, eu não gosto muito de falar sobre o trabalho dos outros, você me conhece muito bem e tal, mas eu tenho um conceito aqui que, inclusive, teve alguém aqui que escreveu. Eu subiu rapidamente o nome, mas não dá para ver de novo. Mas eu já publiquei, inclusive, isso na minha página de debate. Existe o PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista, e, lamentavelmente, existe a Globosfera, que é uma turma aí que saiu do PIG, não é? E que fica falando sobre o PIG como se fosse um blogueiro ativista, entendeu? E isso não é a mesma coisa. Eu não estou aqui para dar repercussão ao que o PIG fala. Eu estou aqui para tentar, com todas as limitações da distância, do medo das fontes e das implicações que isso podem dar a determinadas pessoas, né? Nós, eu e você, estamos tentando trazer o que o PIG esconde, o verdadeiro fake news, como eu falei ontem. O fake news não é o que é publicado, não, é o que é escondido. Tá? Porque é um fake news ghost, fantasma, não é? Porque você nem imagina o que está acontecendo. E aí eles omitem para que você não saiba mesmo. Aí fica... Eu até brinquei com você, Rômulo, durante as férias não, que a gente não teve férias, mas durante a pausa do programa, que na música popular brasileira teve uma fase que era Caetano cantava que estava djavaneando, Djavan cantava que estava caetaneando, e Fernando Henrique e Sarney destruindo o Brasil. E aí estava todo mundo caetaneando e djavaneando. É isso que está acontecendo aí. A Globosfera fica comentando o que Miriam Leitão falou, o que Merval Pereira falou. Eu quero lá saber quem é Merval Pereira na fila do pão. Quem é Miriam Leitão na fila do pão? Não é? Eu quero saber do pré-sal, minha gente. Eu quero saber sobre a Lei Cancellier, certo? Que eu já soube ontem que a Lei Cancellier foi fraudada, roubaram Requião. Uma pena que fiquei sabendo isso depois da entrevista. A gente conseguiu lá, quando eu falo a gente é porque eu sou nacionalista mesmo, eu defendo a democracia. A gente lutando aqui pela Lei Cancellier, até chegou a celebrar a conquista da aprovação no Senado. Aí teve lá um fulano que pegou a lei aprovada, escondeu e botou a de outro senador. Tem que dar nome aos bois, Wellington. Foi a articulação da senadora golpista, que era líder da bancada do golpe lá na comissão do impeachment, Simone Tebet, até na segunda-feira, falando com a senadora Gleisi, elogiei o desempenho dela pelo lado do golpe, realmente ela é competente, e mais uma vez deu outro golpe regimental. Ela articulou para substituir o projeto de lei Lei Cancellier, até que levava o nome, pelo projeto do senador Randolfo Rodrigues, que é o representante dos meganhas, representante do MPF golpista, MPF que tem lado na política, no Senado. E
o projeto dele, paralelo, não fala sequer em lei, não se chama Lei Cancellier. E aí, o mais grave de tudo, Wellington, eles retiraram todos os anexos que comprovavam a corrupção de vários... Porque houve um trabalho, muita gente, muitas organizações se engajaram e trouxeram exemplos da corrupção, grana dos ministérios públicos Brasil afora. Eles retiraram esses anexos que deveriam seguir para a Câmara, porque é embasando, é a justificativa para falar, olha, tem que aprovar essa lei, porque eles são corruptos também. Então tem que ter uma lei para que eles tenham limites e sejam investigados também, tenha controle. E aí, o pior ainda, Wellington, aí esse é pior. No texto do Randolfo Rodrigues, a capacidade de mover a ação não é mais da pessoa que foi perseguida pelo Ministério Público. É do próprio MPF, é do próprio Ministério Público. Eles que têm... Então, assim, um procurador comete um crime e quem vai... É monopólio. Só quem pode mover a ação é o Ministério Público. Vai ficar igual que está hoje, que o Conselho Nacional do Ministério Público não faz nada. Então, essa lei, o que está na Câmara hoje, não vale nada, não adianta nada, não muda nada. A gente tem que agora articular no Senado para o que tem que descer para a Câmara é o projeto Lei Cancellier do senador Roberto Requião. Não esse golpe regimental maroto da senadora Simone Tebet, junto com o senador Randolfo Rodrigues, que desde o início vem se opondo lá no Senado à Lei Cancellier, porque ele é sequestrado pelo MPF, Wellington, ele não faz convicção, não. Ele tem esqueleto no armário, e aí o MPF fica quieto enquanto ele não faz nada. Né? Ele está em lista aí de caixa 2, de doação, então tem esqueleto no armário, e refém. Esse moralismo do Randolfo Rodrigues é cenográfico, como tudo nele, aliás. É cenográfico. Ele está refém e fica, por isso, exercendo a função de lobista de procurador no Senado. E aí fez uma atitude marota, escreveu esse substitutivo, combinou ali com a Simone Tebet de substituir clandestinamente o texto do Requião pelo texto do Randolfo, e é isso que está na Câmara. Então, não, a gente tem que voltar, tem que ter uma emenda na Câmara para substituir esse texto e voltar o texto da Lei Cancellier. Wellington, houve sessão solene no Senado para o reitor Cancellier, com a presença da família, presença de personalidades, juristas, e eles... Depois, olha que vergonha, depois da sessão solene do Senado, que emocionou tanta gente, eles pegam o projeto da Lei Cancellier, colocam na gaveta e mandam uma coisa que é uma homenagem ao Ministério Público. E para piorar, você vê como o senador Randolph fez esse substitutivo, mas nem esse ele quer que seja aprovado de verdade, ele quer que fique como está, porque o único documento que ele mandou anexo a esse projeto de lei para a Câmara é uma manifestação de uma ONG biônica fake do Paraná, dizendo que não, que isso é errado. Eu não sei o nome, mas é pela democracia e liberdade, mas essas ONGs fake que, na verdade, os procuradores é que montam, entendeu? Para dizer que é a sociedade está se manifestando. Mentira. É uma ONG fake lá, artificial, que eles montaram. Essa ONG dizendo que não, que é contra lei de abuso de autoridade, não sei o quê. Então, ele manda um projeto dele, que já não muda nada, e manda junto o anexo dizendo para nem aprovar o projeto dele. Então, é má fé, pega em flagrante, Wellington. Pois é, inclusive eu vou entrar em contato hoje com o irmão do falecido Cancellier, o Acioli, que já deu entrevista aqui o ano passado a gente, não é, no programa no mês de novembro a gente, para que ele peça a retirada do nome do irmão dele dessa lei, se for aprovada aí, feita nas coxas. Eu vou usar a expressão da Bahia, tá? Feita nas coxas, isso aí. Que aprovou uma coisa e foi lá e querem emprenhar nas coxas. É a expressão bem popular. Não vou ficar aqui procurando as palavras aqui, tem um dicionário pra cacete aqui atrás, não vou ficar usando palavra difícil não, tá? Pra gente, que tem que respeitar a memória do reitor Cancellier, tá bom? Porque são 2 golpes, é a terceira morte dele. A promoção da delegada Macarena, superintendente, é um tiro na cabeça de um morto, entendeu? E agora essa coisa aí de roubar a pasta do Requião e botar a do assessor de imprensa do Ministério Público. Vamos falar sério. Que vergonha. Eu vou respeitar isso aí, rapaz. Não dá para respeitar. É uma justiça canalha. Uns políticos que foram colocados lá, muitos pela fraude eleitoral, e aí estão lá atendendo, queriam o salário dele, da família, estão lá atendendo o pedido de quem manda mesmo. A bancada que a gente sabe aqui é Boi, Bala, Bíblia, Branquinha, que é a cocaína, e o outro B agora que não está na cabeça? Banco.
Opa, esse é o pior de todos, banco, a maior bancada, que ninguém fala. Então, isso aqui, o que a gente está fazendo aqui é o anti-fake news, tá? O fake news de verdade não é o que você publica, porque mentira tem pernas curtas. O fake news de verdade é a omissão, é o ghost news, o fantasma, a notícia fantasma. A que não aparece na Globo, no UOL, no SB Temer, na Band, que aquele careca, o surfista do senso comum, né? Michel Temer é muito importante para a estabilidade política e econômica do nosso Brasil. Boa noite. Né? É isso aí. A notícia que não aparece com esses canais aí e também na Globosfera, que fica comentando o que Merval fez. Ah, Merval hoje escovou os dentes. Miriam Leitão maquiou o rosto, botou botox. Eu quero lá saber desse povo, rapaz. Eu quero saber do pré-sal. Eu quero saber quem roubou a pasta de Requião na Lei Cancelier. Eu quero saber quem tirou o nome de Tacla Duran da CPMI, tá? Eu quero saber quem está tentando impedir ações na justiça para que o leilão do pré-sal seja cancelado. Eu quero saber disso. É isso aí que é política. É isso que é importante. É isso que é justiça. Tá bom? Eu quero lá saber de... Ah, porque Luciano Huck foi pro Faustão. Duas merdas. Faustão? Olha, se você der um voto a Luciano Huck, você merece realmente o Brasil que tá aí. Tá? Já que ele antecipou a campanha dele, eu vou antecipar a minha anticampanha. Tá? Quem deu um voto a Luciano Huck merece sofrer pra cacete. Vai lá, Rômulo. Wellington, você falava aí do Ministério de quem não quer ouvir Tacla Duran na CPI. Você sabe que ontem o Ministério Público, já no segundo grau, que atua lá no TRF4, negou o recurso da defesa do presidente Lula contra a decisão do Moro pela terceira vez, negando o pedido para que Tacla Duran seja ouvido como testemunha de defesa. O doutor Zanin anexou aquele vídeo em que o Tacla Duran fala que tem muito a esclarecer para esse processo do presidente Lula, e o Ministério Público falou que não. Lógico que não, eles estão cobrindo o pessoal lá de Curitiba, que afinal, como a gente sabe, Wellington, planejou escrever uma carta rogatória clandestina, sem que ninguém soubesse, não está no processo, para ir secretamente ouvir o Tacla Duran na Espanha. E aí, como eles queriam saber o que ele tinha a dizer, o que ele tinha de documento, mas aí, nesse meio tempo, Tacla Duran foi à CPI, mostrou os documentos periciados na Espanha, e aí ia ficar mal, porque eles disseram que não sabiam o endereço. Os procuradores do Sérgio Moro, Wellington, diziam que não podiam atender o pedido do presidente Lula e da defesa dele de ouvir o Tacla Duran na Espanha, porque não sabiam o endereço. Mas já tinham, há meses, mandado uma carta rogatória fantasma para a Espanha para ir lá saber o que ele sabia. Então, eles, mais uma vez, como o Tacla Duran vai poder dizer isso e muito mais, o Ministério Público lá de Porto Alegre, que atua no TRF, recusou o recurso pedindo para evitar Tacla Duran. Por que eles têm tanto medo do que o Tacla Duran tem a dizer, Wellington? Pois é, muito estranho tudo isso, viu, Rômulo? E é por isso que a gente está aqui, para perguntar. A gente quer aqui, sabe o que? A notícia de verdade. Ninguém sabia disso aí da Lei Cancelier no Brasil. Sabe por quê? Porque a imprensa é canalha. A imprensa monopolista do Brasil é canalha. Por isso que a gente chama de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Tá? A gente não pode admitir jeitinho. Esse negócio de jeitinho, isso aí foi da época da ditadura, para você querer ter orgulho de ser malandro e se dando mal o tempo todo. Porque jeitinho é sobrevida. A gente tem que trabalhar para viver e não para sobreviver. Quem sobrevive é animal irracional, que não consegue planejar o futuro a médio e longo prazos. Nós somos, em tese, né, racionais. Então temos que planejar, e para planejar tem que participar ativamente da política. De outro jeito, a gente vai ser mais um insano aí no meio da floresta. Ô, Rômulo, vá falando aí, mas com aquela sutileza de quem pode ser interrompido a qualquer momento, tá bom? Porque eu vou aqui já chamar o nosso primeiro convidado do dia. Sim, senhor. Pode ficar à vontade. Sim, senhor Wellington. Vou fazer um comentário brevíssimo, que é o seguinte. Tem muita gente, eu vi aí, acabou de subir um comentário perguntando, cadê a Tássia? Estou com saudade da Tássia. A gente também morre de saudade da Tássia, mas a Tássia
está trabalhando, ela está com vários projetos lá em Portugal e ela, no momento, não está podendo participar tanto virtualmente na luta, mas ela tá, eu estou sempre falando com ela no WhatsApp e sempre que possível a gente vai ter ela aqui, no Cafeína, mas durante o dia ela está lá, está trabalhando, gente. Por isso que ela não está aqui de manhã. Pois é, então a gente agora vai conversar aqui com o Samuel Gomes, que é jurista e que está aqui com a gente, é o nosso primeiro convidado a participar do programa de hoje. Samuel, você está próximo de alguma caixa de som, alguma coisa assim que está dando aquele zumbido habitual da interferência do aparelho celular no aparelho de som, tá bom? Então você precisa afastar, já me ouviu aí, muito importante isso. Bom dia, Samuel Gomes. Bom dia, Wellington. Bom dia, Romulo. Bom dia, amigos. Olha, Samuel, está muito ruim. Você está próximo de algum aparelho de som? Não está muito boa o seu som. Você precisa sair ou desligar um som, um aparelho de som. Agora? Agora está ótimo. Bom dia, Samuel Gomes. Bom dia, Rômulo também. Grande abraço a todos. Grato aí pela oportunidade. Opa, a oportunidade é nossa, ter um advogado, um jurista do seu peso aqui no nosso programa, você que atua no Paraná e também em Brasília. Eu quero agradecer desde já a sua participação aqui no nosso programa. Olha, não é segredo para ninguém, eu divulguei ontem, inclusive, lá no blog O Cafezinho, um texto seu muito bom, fazendo um paralelo histórico e contextualizando, obviamente, com o dia 24 de janeiro. E é assim que eu quero começar a nossa conversa. Samuel, como é que você vê o cenário do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, certo? Para o dia 24, com esse apanhado histórico, com tudo que essa área do país representa para a nossa história de resistência e por lutas dignas pela democracia e pelo Estado Social e pela soberania nacional. Olá, Samuel. De repente o Samuel sumiu. Vamos saber aqui o que está acontecendo com o Samuel. Eu acho que ele está com o sinal da internet bastante prejudicado. Ele está no interior do Paraná fazendo lá uma incursão e pode ser isso aí. Eu vou tentar mais uma vez a ligação aqui com o Samuel. E enquanto isso, eu vou repetindo aqui, estamos aqui tentando contato com o Samuel Gomes, que é jurista e que está aí à frente de uma série de ações para o dia 24 de janeiro em Porto Alegre, certo? Quando o TRF4 vai julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, Samuel, agora vamos tentar. Samuel, você pode fazer um paralelo, você pode falar um pouco sobre o seu texto que foi publicado ontem no blog O Cafezinho? Pois é, bom dia novamente. Veja, Porto Alegre se transforma nesse momento, eu dizia, nesse texto que você gentilmente publicou, vocês publicaram, Porto Alegre passa a não ser um território geográfico, um ponto localizável por coordenadas geográficas, mas um território simbólico, um território onírico, um espaço a ser conquistado pela nacionalidade. É até interessante falar em termos de território, porque nós estamos, nesse momento, uma boa parte dos brasileiros, os estratos mais conscientes da nacionalidade, se dão conta, sentem, percebem que nós estamos sob intervenção estrangeira. Nós é como se não tivéssemos um governo, porque nós temos na presidência da República um prisioneiro dos seus próprios erros. Alguém que acorda, do momento em que acorda, a hora que vai dormir, tem como único objetivo não ser preso e, para isso, precisa preservar-se no poder. Uma pessoa assim, um refém, está absolutamente submetido à vontade das potestades econômicas
que podem mantê-lo no poder. É só isso que explica a agenda política na qual nós estamos. E essas mesmas potestades, poder econômico, capital internacional, financeiro e seu braço midiático, é que, neste momento, fez uma jogada estratégica, um movimento. Nós estamos em guerra e o teatro de operações, a batalha do momento, passou a ser de Porto Alegre, não por uma escolha nossa, não foi escolhido por nós também o dia 24 de janeiro, mas por um movimento do adversário. Eu me permitiria dizer, para poder usar o termo adequado nesse momento, um movimento do inimigo. Os juízes do TRF4, como estrategistas, como se fossem estrategistas e não juízes, escolhem um dia do recesso do judiciário, apressam o processo de julgamento, ou melhor, de condenação do Lula, e para promover um acontecimento histórico, uma jogada decisiva para eles, na visão deles, uma espécie de um golpe derradeiro, um golpe de misericórdia. E também o fazem pelo desespero da perda de importância e da perda de apoio da Lava Jato em todo o Brasil. E marcam essa data para o dia 24 de janeiro. E com isso impõe a nós, que estamos em guerra pelo Brasil, em luta pela defesa do nosso direito de que o Brasil cumpra o seu destino, impõe a nós também o movimento de ocuparmos esse território simbólico e adensarmos a energia em defesa do Brasil. Ok, Samuel, no finalzinho aí houve uma falha da conexão, mas deu para compreender o que você falou, tá? Mas agora quem vai fazer a pergunta é o Rômulus, que está lá na Suíça. Rômulus. Bom dia, meu amigo Samuel. Mas primeiro eu quero fazer um comentário, Wellington, olhando para quem está nos ouvindo. Você está gostando do que o Samuel Gomes está dizendo? Pois sabe que ele, além de jurista, né, um advogado atuante, ele também é militante do PMDB. Você que ontem estava falando aqui, depois da entrevista do Requião, mas o Requião é do PMDB, falando mal do PMDB e faz uma simplificação burra, achando que todo o PMDB é todo Jucá, é todo Cunha, é todo Michel Temer. Saiba que o Samuel Gomes e o Requião são também PMDB. Como eu falei, Samuel, o senador Requião convocou todos os diretórios do Sul a irem para Porto Alegre. O diretório de Porto Alegre, do Paraná, e o diretório de Curitiba do Sérgio Moro, vão estar lá em Porto Alegre. Então, eu queria, Samuel, que você explicasse para as pessoas essa peculiaridade do PMDB, o PMDB, a diversidade que tem dele, dentro do partido, que muitos conhecem nas cúpulas, mas eu queria que você falasse da base, da militância do PMDB, e que você falasse sobre esse movimento da militância que vai estar em Porto Alegre, cuja organização, inclusive, você participa. Samuel, você ouviu a pergunta do Rômulus? Alô, Samuel, você ouviu a pergunta do Rômulus? Eu vi com uma certa... Aliás, se você puder repetir a pergunta... Tudo bem, eu estou com falha de comunicação. Tá bom, olha, mas o seu sinal... se você puder ficar mais próximo do seu sinal aí da internet, não sei o que está acontecendo, mas está falhando agora um pouco a sua voz. De qualquer forma, eu vou repetir aqui para você. O Rômulus fez aqui uma observação que algumas pessoas têm a maior cisma ainda em relação a partidos. Algumas pessoas têm a maior cisma ainda em relação ao partido. E, obviamente, uma parte do PMDB apoiou aí esse estado de golpe, estado de exceção que estamos vivendo no Brasil. E é exatamente a turma que está lá, né? Jucá, Temer, Moreira Franco, aquele time maravilhoso que está aí, né? Mas o PMDB ele tem diversas franjas. E temos aí, por exemplo, o senador Roberto Requião, que é uma exceção. E você que também é ativo na política, o Rômulus pede para que você explique um pouco sobre essa mobilização do PMDB do Paraná e do Rio Grande do Sul em torno da defesa da democracia e de um julgamento justo para Lula.
Olha, o que explica, em primeiro lugar, é que o Lula, nesse momento, ele não representa o PT. O Lula o Lula encarna o povo brasileiro. A defesa do Lula não deveria ser objeto de qualquer hesitação. Vocês me escutam aí? Muito bem. A defesa do Lula não deveria ser objeto de qualquer hesitação por qualquer brasileiro. Porque o Lula, nesse momento, não é um candidato de esquerda, um futuro candidato de esquerda, não é um ex-presidente da República. O Lula não é alguém que possa compor uma frente em defesa. O Lula é um cidadão brasileiro. O Lula hoje é Zumbi dos Palmares, o Lula hoje é Tiradentes, o Lula hoje é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas e é Brizola, e é Rui Barbosa, e é o Barão do Rio Branco. Getúlio é a permanência da integridade territorial do Brasil. Lula é a permanência do direito dos brasileiros de terem o uso livre, consciente, por sua escolha, das riquezas naturais do Brasil, do petróleo brasileiro. É o direito de ter uma indústria, é o direito de ter um projeto nacional, é o direito de continuar caminhando para o Brasil cumprir o seu destino como pátria, como país e como nação. A defesa do Lula não é uma opção. A defesa do Lula, a defesa do direito do Lula de ser candidato a presidente da República, o direito do Lula de participar como cidadão do processo democrático para que o povo julgue o Lula pelos seus erros e pelos seus acertos, é um direito da nacionalidade, é uma imposição que se coloca pela história a qualquer brasileiro que pense mais de 2 segundos a respeito do que está acontecendo no nosso país. Então, o que explica a participação do PMDB do Sul do Brasil é isso. É porque, nesse momento, Lula representa o povo brasileiro. Ô Samuel Gomes, você é advogado, atua no Paraná, atua também em Brasília, já viu de tudo, já viu cabeça de bacalhau, enterro de anão, duvido que tenha visto Cunha preso. Agora eu quero saber o seguinte, você espera desses juízes aí do TRF4 alguma coisa que seja coerente com a Constituição, coerente com a Justiça? Eu acredito que o Lula está condenado. Eles marcaram a condenação do Lula num gesto de estrategas e não de juízes. E eles são ali a continuação do Sérgio Moro, que não é juiz, que é parte, que é autor de como se fosse um coautor de uma ação, juntamente com uma parte do Ministério Público. Mas eu penso que nós poderemos ter, em razão deste movimento da convocação que o governo senador Requião fez, que a Frente Brasil Popular, que os brasileiros fizeram para uma reação inteligente, que estamos todos tentando montar a maior possível, poderemos ter um voto de um juiz que dissenta, que tenha uma posição diferente dos 2 juízes. Isso já seria, nesse momento, o máximo que nós poderíamos esperar, porque isso abre um conjunto de possibilidades processuais que serão utilizadas pelos advogados que patrocinam a defesa do ex-presidente Lula, e isso implicará numa alteração de calendário. O que hoje está em disputa é o tempo. O tempo corre, neste momento, a favor do povo brasileiro. Precisamos ter uma vitória de um voto divergente, e com isso o tempo dará tempo para a mobilização, porque eu não tenho dúvida que cada dia que passe, mais brasileiros entenderão o que está acontecendo no Brasil, mais a verdade vai se estabelecendo, mais este tiranete de plantão vai mostrando a que serve, mais as contradições se avolumam e mais a consciência nacional se estabelece para que o Brasil
atravesse esse tempo tenebroso e consiga retomar o caminho do seu desenvolvimento, da sua democracia, para ser uma nação desenvolvida, próspera e que una a América do Sul e estabeleça uma referência de civilidade para a humanidade. Estamos conversando com o jurista Samuel Gomes, ele que atua no Distrito Federal, Brasília, e também no estado do Paraná. Estamos falando aqui sobre a expectativa para o dia 24 de janeiro, quando, segundo Samuel, Lula será condenado. Agora, a questão é saber se ele vai perder de goleada ou se ele vai perder por 2-1, né? Fazendo um gol fora de casa, aí, como a gente joga na gíria do futebol, para ter a possibilidade de recorrer, né? Usar aquelas coisas, recursos e etc., para chegar aí até a fase da campanha. Eu, particularmente, acho que vai ser 3-0, porque quem manda na justiça é a Rede Globo, a mesma da máfia da FIFA. O Brasil é isso aí, máfia da FIFA, tráfico de cocaína, mandando no país. É isso que está acontecendo aí. Banco, tudo que não presta, né? Rômulo, agora é a sua vez de perguntar para a gente encerrar a participação aqui do Samuel. Ô Samuel, ontem o TRF4, mostrando que já sentiu a pressão, soltou uma nota dizendo que, mesmo condenado, o presidente Lula não seria preso no dia 24, porque ainda falta embargos de declaração e outros recursos, talvez até embargos infringentes. Então, eles já estão sentindo a pressão que é para o pessoal não chegar com tanta raiva lá, botando a casa abaixo. Então, eles já vão falar, não, gente, a gente não vai prender, não. Mas eu queria te perguntar, Samuel, o seguinte, a mesma imprensa de direita noticiou algo que eu espero que seja uma fake news, dando conta de que o presidente Lula não iria a Porto Alegre no dia 24, que ele ficaria, por recomendação dos advogados, em São Paulo, para não acirrar os ânimos. Você que está organizando, participa da organização da ida do PMDB do Paraná para lá, eu queria que você desse sua opinião. Você acha conveniente que o presidente Lula não vá a Porto Alegre? Eu acho que é um elemento de galvanização para trazer mais gente e ele tem que estar lá falando aquelas pessoas que estão indo lá para defender o Brasil, mas também ele. Como que o presidente Lula não vai? O que você acha disso, Samuel Gomes? Olha, o TRF4, ao divulgar essa nota, na verdade, o que procurou, na minha opinião, é reduzir a mobilização. É dizer que não seria necessário ir lá, porque não acontecerá nada que justifique a presença dos brasileiros. Essa tentativa de desmobilização já sofreu antes 2 derrotas. A primeira derrota foi quando o Ministério Público pediu ao juiz plantonista da Justiça Federal que proibisse a toda e qualquer... Eles queriam, na verdade, o Ministério Público era transformar o Porto Alegre numa espécie de um quartel deles, que o Lula estivesse sendo julgado dentro de uma fortaleza militar. Não queriam um povo de jeito nenhum, queriam criar 2 bantustões, um do povo brasileiro, onde colocaria o povo brasileiro, e o outro, o que eles chamam de adversários do ex-presidente, esses que enchem de vazio as ruas brasileiras, esses que não existem mais praticamente, mas sofreram uma derrota. O juiz disse que não faria isso, autorizou a circulação, autorizou, inclusive, próximo do tribunal. Então, essa foi a primeira derrota. E à medida que o povo se organiza e as caravanas e a consciência nacional e internacional se avoluma, eles dizem isso para dizer, olha, não precisa vir para cá, porque, afinal de contas, o Lula não vai ser preso, então vamos estar fazendo o que aqui? A questão não é essa. O Lula, claro que é possível ter embargos de declaração, é possível, se tiver um voto divergente, fazer embargos divergentes, que vai ser julgado pela outra Câmara, pela 4ª Câmara, depois ainda embargos de declaração. A imagem que eles querem é do Lula entrando no camburão, é esse o objetivo, e impedir o Lula ser candidato a presidente da República. Mas eu não acredito que isso tenha a menor relevância. Nós não estamos indo lá para acompanhar um determinado ato processual. Nós estamos indo a Porto Alegre para retomar o Brasil. Porto Alegre, nesse momento, é a capital sitiada do povo brasileiro, é a capital do Brasil. Brasília não é a capital do Brasil dia 24, ou a capital desse território simbólico, da nação, da história do Brasil.
do nosso destino, do nosso porvir, do nosso futuro e do nosso passado é Porto Alegre. Então, as pessoas, os brasileiros vão a Porto Alegre, não é por uma filigrama ou outra jurídica, se vai ter. Não, nós vamos lá para mostrar que nós estamos dando este passo e no próximo passo nós daremos um passo com mais gente, com mais mobilidade, com mais experiência, com mais musculatura. A cada dia que passe nós estaremos mais fortes, mais conscientes, mais tranquilos, mais seguros do nosso passado e do nosso futuro. Agora, outra coisa, se o Lula deve ir ou não a Porto Alegre ou ficar em São Paulo, a estratégia dos advogados talvez esteja correta. Diz, olha, dá a impressão, o Lula mesmo não pode ser ele a fazer uma espécie de piquete na porta do fórum. Ele não é a pessoa dele. Ele estará onde ele esteja, estará, não interessa se estiver em São Paulo, o povo estará em Porto Alegre, porque é lá um ato, mas ele estará também em São Paulo, vocês estarão aí na Suécia e na Suíça, o Requião estará em Porto Alegre, o Ciro não estará pensando que tem alguma, se não for da próxima, ele não poderá deixar de ir. E o povo brasileiro estará onde estiver junto, porque não é a presença física do Lula que vai fazer a diferença nesse momento. Se os advogados acham que pareceria uma pressão, eu acho que talvez eles estejam corretos. Isso não é motivo para nós transformarmos isso numa questão tão fundamental e nem nos dividir em nada. O Lula vai ficar em São Paulo, não tem problema, e vai ficar, não é que está fugindo, medo de mandado de prisão, vai ficar porque mostra que mesmo sem ele, o povo brasileiro está se mobilizando pelo Brasil. Ô Samuel, para terminar aqui a sua participação, eu já tinha anunciado que era a última pergunta do Rômulus, mas eu vou fazer essa última aqui. Uhum. Olha, no cenário hipotético, que é o cenário que eu acredito que vai ser confirmado, não porque a população não tenha força, não porque não seja importante a pressão popular, muito pelo contrário. Você sabe que eu estou aí totalmente engajado na pressão e na convocação. Você sabe minha posição. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu não acredito, porque a justiça brasileira não existe. Pelo menos esses representantes da justiça aí, eles não são dignos de representação da justiça brasileira. Então eu acho que vai ser 3-0, porque quem manda é a Rede Globo. E a Rede Globo já botou no editorial que tem que ser 3-0. E se ela manda no futebol, imagine em juiz que quer ser celebridade. Então, digamos que o resultado seja mesmo 3-0, como jurista e como ativista político que você é. E aí tem que fazer mesmo a confusão, porque jornalista tem que ser ativista. Quem ficar em cima do muro agora, querendo fazer infográficos, não é? Querendo fazer reportagens sobre ursinhos carinhosos, está do lado de lá. Não existe outra possibilidade. Agora é hora de mostrar a cara. Ou você é contra o golpe e nacionalista, ou você é entreguista e a favor do golpe. É isso que está em jogo, no dia 24. Você definiu tudo. É o futuro do Brasil, não é o futuro de Lula. Digamos que seja 3-0. O que é que vai acontecer aí, Samuel? Olha, primeiramente, queria... me permita fazer um comentário a respeito do que você falou. Não há dúvida de que o judiciário foi colonizado e está perdendo a credibilidade, o respeito do povo brasileiro. Eu assino com você tudo que você disse a respeito disso. Eu acho apenas que este movimento de repulsa, de denúncia, de indignação nacional e internacional que se avoluma em solidariedade ao povo brasileiro e a figura o prestígio que o Lula detém em nível internacional, isso não vamos imaginar que não provoque nenhum calor, nenhum temor, nenhum frio na espinha nessa gente que entrou nesta fria, esses juízes que entraram nesta fria de achar que poderiam ser estrelas de uma nova civilização neoliberal no Brasil e não ia acontecer nada. Então eu penso que as instituições também, Rômulo, elas têm um sentido de sobrevivência, porque nós não imaginemos que o judiciário é monolítico, não imaginemos que as contradições não estejam ocorrendo neste momento dentro do judiciário, que não existam juízes constrangidos e indignados com o que está acontecendo,
que existam membros do Ministério Público. Nós, na minha opinião, não devemos confundir o judiciário brasileiro com esse momento, e esse movimento, e esse grupo lavajatista, etc. Então, talvez até por um sentido de sobrevivência, até para dar a impressão, Rômulo, de que as coisas não são do jeito que você está dizendo, não que o judiciário pense, vamos desmentir o Rômulo, mas, digamos assim, você expressou uma verdade. Eles, talvez até para tentar dissimular esta verdade, produzam um voto divergente para dar a impressão de que, veja, aqui a coisa funciona democraticamente, há os que pensam de um jeito, a divergência, nós não somos um partido único, nós somos um tribunal, os juízes têm independência funcional e etc. Talvez por esta razão, e também porque eu não descarto a possibilidade de que um dos juízes, esse desembargador Lau, que está sob pressão brutal. A Jovem Pan fez esses dias uma matéria explícita de pressão, a mídia toda está pressionando. Eles querem realmente, Rômulo, entregar a condenação do Lula por unanimidade. Para eles é uma questão de honra, porque eles sabem, a mídia sabe o que é que está em jogo. Eles sabem que está em jogo o Brasil. Então a pressão é total para ter uma decisão unânime. Então não é muito por ter, digamos, esperança ingênua ou que seja, mas é por achar que até mesmo como resultado desta nossa pressão e por um sentido de sobrevivência que toda instituição tem, eventualmente tenhamos aí uma decisão divergente, uma posição divergente. Se for unânime, Rômulo, o que acontecerá é que os advogados, depois de publicado, farão embargos de declaração para apontar contradições ou obscuridades, pedirão esclarecimentos que são necessários para que possam, eventualmente, apontar depois em um outro recurso, a nulidade, o que seja da decisão. Isso decorrerá mais algum tempo. Nós estamos em dias decisivos para salvar o Brasil. Olha, Samuel, quero agradecer a você pela sua participação, disponibilidade, tá? E por todo o apoio também que dá ao nosso programa nos bastidores aí, eu tenho que falar isso ao público, e é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Espero que você volte outras vezes, né? Uma pessoa com a sua capacidade, que conversou de uma maneira muito tranquila com o público, porque a gente aqui é meio pilhado, eu e Rômulo, a gente fica meio estressado, que a gente está de longe, querendo partir na jugular da galera do TRF4. Você está aí, você está aí com suco de maracujá, mais tranquilo. Muito obrigado, Samuel Gomes, espero que você volte e parabéns pela sua força, pela sua luta, e que a gente consiga ter um resultado. Eu acho muito pouco essa coisa de perder por 2-1, acho muito pouco. Eu acho que a justiça não pode ser canalha ao ponto de negociar um gol fora de casa, assim, uma coisa num apartamento que não é de Lula, assim, um crime que não existe, uma loucura, né? Loucura programada do Sérgio Moro, né? E uma insanidade, melhor ainda, uma insanidade do Sérgio Moro, e que isso está colocando a maior autoridade política do Brasil, na preferência popular, sob essa condição de julgado por uma coisa que ele não fez, por um crime que não existe, né? Nem que ele não cometeu, é que nem existe. Mas, de qualquer forma, você veio aqui e expôs de uma maneira muito clara tudo, e certamente o público hoje está muito melhor informado sobre o que verdadeiramente está acontecendo. Parabéns aí e continue na luta. Um grande abraço. Agora eu vou ter que correr aqui para ligar para a senadora Lídice da Mata, tá bom? Um grande abraço para você. A nossa baiana deve estar esperando. Um grande abraço. Um grande abraço. Felicidades para você. Eu conversei aqui com eu até cortei antes, eu conversei aqui com o jurista Samuel Gomes, uma ótima conversa. Rômulo, enquanto eu entro em contato aqui com a nossa... Isso. Enquanto você liga, eu quero dizer, respeito a opinião divergente do Samuel, concorda com, teoricamente, a defesa do presidente Lula, que eu não sei, saiu no PIG, eu não sei, mas eu discordo. Essa história de dizer que não parecer que pressiona tribunal, isso é quando é julgamento normal, de verdade. Ali é política. Então, política tem que pressionar assim. Então, a Globo está pressionando o editorial, a gente pressiona na pauta do tribunal. Então, para mim, minha opinião, o presidente Lula tem que estar lá para prestigiar as pessoas que estão indo lá defendê-lo. Pois é, Rômulo, eu concordo com você. Bom dia, senadora Lídice da Mata. Alô? Bom dia, senadora Lídice da Mata.
Bom dia, Aqui é o Wellington. Wellington. Sim, bom dia, Wellington. Bom dia a todos os ouvintes e companheiros que lutam e acompanham o cafezinho. Pois é, aqui o programa Duplo Expresso transmitido também no Cafezinho, em outras páginas como o Brasil 247, como Falando Verdades, Botando Pilha, Dilma Resistente, Lula Presidente, muita gente aí, né? Transmitindo o nosso programa. Senadora, quem diz que baiano não acorda cedo está mentindo. Eu sou baiano, acordo madrugada. A senhora aí dando esse exemplo. Ah, sim. Na Bahia, com um dia bonito, com os dias bonitos que estão fazendo aqui, embora hoje esteja chovendo nesse momento, é o recomendável para a gente não pegar um sol muito escaldante. Pois é, com certeza. Sinto muita falta disso. Eu aqui na Suécia, nesse frio que até pinguim pede agasalho, né? E quem vai falar com a gente também daqui a pouquinho é o Rômulo, meu colega que apresenta o programa comigo aqui, que está na Suíça, que também não tem nada de calor por lá, viu? Senadora, amanhã é o dia da lavagem do Bonfim, senadora, mas a lavagem do Bonfim, que é um ato cultural, que é um ato religioso, que faz parte do simbolismo que é o sincretismo religioso no Brasil, e sobretudo na Bahia, né, onde tem essa representação muito forte, é também um ato político muito grande. Eu duvido que o Grampinho, por exemplo, vá às ruas. Grampinho, para quem não conhece, é o prefeito de Salvador, ACM Neto, porque o avô era o do Grampo, né? Ele é o Grampinho, ele é a herança do avô. Então, ele duvido que ele vá sem uns 100 seguranças à volta dele, que a última experiência dele na lavagem do Bonfim não foi muito boa. Mas como boa anfitriã que a senhora é, eu já soube que Gleisi Hoffmann vai estar aí amanhã e outras pessoas. A senhora vai estar certamente nessa festa, não é, senadora? Claro, eu sou uma frequentadora da Festa do Bonfim há mais de 20 anos, que não falto a nenhuma, não é? Acho que é um ato de fé dos baianos, é como se para nós a virada do ano acontecesse agora. A Bahia vai toda de branco percorrer os 8 quilômetros que separam a Igreja da Conceição da Praia da Igreja do Bonfim, para pedir as graças do Senhor do Bonfim para iniciar o ano, não é? Uhum. E ao pedir estas graças, numa referência de fé católica, e também, você sabe, com o nosso sincretismo que você já destacou, a característica central da festa do Bonfim é justamente a adesão que o candomblé, as pessoas que professam a religião afro de matriz africana do candomblé, identificavam santos que se aproximavam das características dos seus orixás para poder manifestar-se, já que era proibido até os anos 1990, né, as manifestações dos manifestantes, as manifestações daqueles que professavam a religião de matriz africana, o candomblé, a sua manifestação aberta. Né? Uhum. Então, eles identificavam o Oxalá com o Senhor do Bonfim e iam nessa manifestação e lavavam as escadarias da Igreja do Bonfim. Lavavam literalmente, com água de cheiro, com água, com alfazema, para poder obter essas bênçãos e essas graças. Então, há muitos anos, a política baiana, os militantes políticos baianos, sindicalistas e militantes em geral, se agregaram a estas manifestações de fé do povo baiano e vão levando também faixas, cartazes, dizendo o que desejam para o ano, que não querem reforma da Previdência, nem trabalhista, e assim por diante. Você conhece bem que você é baiano. Sim, eu conheço. Então, há muitos e muitos anos que os governantes aderem ao ato, à missa e ao ato inicial católico na igreja, e o povo se agrega em torno de todo o largo da Igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia
e de lá parte em procissão. Na frente, uma procissão com baianas e uma procissão católica em que vai levando a imagem do Senhor do Bonfim até a Igreja do Bonfim, e atrás dela uma multidão de pessoas que vão ou rezando, e na verdade essa festa é tão grande que se transforma uma grande parte daquilo que se chama a adesão ao profano, a festa ao profano, a festa profana, né? Isso, exatamente. Que as pessoas vão com samba, com carroças, todas elas iniciando esta alegria de iniciar o ano com um bom fim. Olha, mas pode dizer... Senadora, só para interromper aqui, tem uma coisa aqui, a senhora vai voltar para concluir o pensamento sobre a festa do Bonfim. Tem uns juristas aí no Brasil, né, que acham que tem o WhatsApp de Cristo. Aí eu e Rômulus, que moramos na Suíça, recebemos a informação que Cristo não usa mais o WhatsApp, ele usa o Signal. E ele manda a gente, porque é criptografado. Então ele manda para a gente, mandou uma mensagem mandando dizer agora aqui a senhora o seguinte, que ter fé não é viver triste e com o joelho em cima do milho, não, é viver alegre, é viver construindo uma vida feliz. E é para celebrar Deus. Claro. Por isso que ele multiplicou aqui, ele está dizendo que por isso que ele multiplicou pão e o vinho para todo mundo fazer festa e se alimentar. Então é isso aí. Conclua, senadora, para a gente entrar em política na veia agora, tá bom? Não, e você sabe, Wellington e Rômulus e todos os que participam do cafezinho, que a grande referência da Bahia, do hino do Senhor do Bonfim, que é cantado em todos os cantos e que quem puxa essa grande festa, na verdade, muito amado pelos baianos, é um hino referenciando-se ao 2 de julho, que é a grande data de independência da Bahia, da luta da independência, quando a Bahia se levantou para garantir aqui no Nordeste brasileiro a consolidação da independência do Brasil. Portanto, há muito tempo, o centenário do Bonfim, do 2 de julho, foi inspirador para os baianos de um hino do Senhor do Bonfim, que liga a luta cívica do povo baiano à sua fé e à sua religião. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu falei que a senadora Gleisi Hoffmann vai estar, outros políticos também, mas agora a pergunta é do Rômulus Maia, que está lá na Suíça. Rômulus. Senadora Lídice da Mata, nós falávamos ainda agorinha, antes da senhora entrar no ar, com um militante do PMDB, que vai junto com todo o diretório estadual do PMDB do Paraná para Porto Alegre. E muita gente é crítica ao PMDB e não entende a diversidade que existe dentro do partido. Da mesma forma, o PSB da senhora está rachado. A senhora sempre esteve aí lutando contra o golpe, luta lá no Congresso contra o avanço das pautas regressivas, antissociais desse governo golpista. Eu queria que a senhora explicasse a circunstância atual do PSB. Qual é o campo majoritário? O PSB, em 2018, deve voltar ao seu leito natural, que é junto ao povo, junto à soberania brasileira, ou vai continuar com essa parcela mandando no partido que está aderindo ao golpe, tem até ministério? Olha, não, o partido não tem ministério, né? O partido adotou, já tomou uma decisão há alguns meses, quase no início do ano passado, no meio do ano passado, de romper com o governo. Houve um problema aqui na conexão da senadora Lídice. Eu vou voltar a ligar para ela aqui. Senadora, se a senhora estiver me ouvindo aí, eu vou voltar a ligar. Houve um probleminha aqui. Estamos conversando com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, mas que representa os interesses do Brasil, com certeza. A senadora Lídice da Mata, que é uma verdadeira batalhadora, uma verdadeira lutadora, e que está sempre do lado certo da história, buscando a correção, buscando a democracia, buscando a liberdade de expressão, buscando valores que estão sendo usurpados, né, diariamente, desde que o golpe foi consumado, aliás, um pouco antes do golpe ser consumado, e isso faz com que a gente valorize mais e mais
a presença de mulheres como a senadora Alice da Mata na política. Rômulo, você assume aí enquanto eu tento aqui resolver com a senadora? Tá? Ontem não, segunda-feira eu falava com a senadora Gleisi Hoffmann, né, do destaque das mulheres na defesa da presidenta Dilma no golpe. A senadora Alice da Mata é mais uma que se destacou. E realmente a gente vê, né, Wellington, como na sociedade machista a mulher tem que ser muito melhor do que o homem para chegar no mesmo posto. Me desculpem os senadores, mas as senadoras, de uma forma geral, têm tido um desempenho, desde a luta contra o golpe até hoje, assim, superior. Desculpe ter que falar isso. Pois é, ainda estou tentando aqui, houve um problema na conexão, mas certamente a gente vai resolver isso daqui a pouquinho. E a senadora Lídice da Mata é uma pessoa que já deu uma entrevista aqui a gente, inclusive, quando participou do programa Cafeína, né? E ela realmente é uma pessoa que tem um lado interessante na política brasileira. Ela já foi prefeita de Salvador, lutou contra o carlismo, não é? Então, é uma pessoa que tem história. E é uma honra tê-la aqui. Quando o Skype deixa, então, melhor ainda, né, Rômulo? E foi uma maravilha dar um break, né, um tempo de falando de coisa grave para ela falar essa maravilha que foi essa entrada dela inicial falando da festa do Senhor do Bonfim. Eu fiquei aqui ouvindo com gosto, com um sorriso na cara, no olho, no lábio. Ouvindo, parou um pouquinho de falar dessa coisa, da extensão de TRF4, de golpe, e ela contando essa maravilha cultural que é a Bahia, que é o sincretismo, que é a tolerância, a Igreja Católica permitindo que as baianas lá, candomblecistas, lavem a escadaria. Isso é o Brasil é tolerância, é 500 anos de tolerância. Não é o que a gente vê de gente disseminando ódio religioso. Aliás, eles disseminam ódio religioso, Wellington, para fazer uso político. A gente vê muito isso aí, o pessoal está fazendo isso, usando politicamente esse tipo de coisa. Então, isso é a Bahia. A Bahia é o Brasil, é o verdadeiro Brasil. Foi lá que o Brasil foi descoberto, não é por acaso. Então, é isso, é 500 anos de tolerância e de convivência harmônica entre diferentes. Pois é, estamos tentando restabelecer aqui o contato com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Esse é o programa Duplo Expresso, transmitido ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e o Rômulo Maia está na Suíça. Ele também apresenta o programa aqui comigo, esse programa que já mudou de nome, já foi Cafezinho no WC, já foi Expresso da Manhã, agora é Duplo Expresso, mas agora a gente vai parar de mudar de nome, né? Fica Duplo Expresso e para com isso, né? Então, o programa também vai estrear a própria página do programa, duploexpresso.com. Eu sugiro aí a você que compartilhe o programa e as páginas que estão retransmitindo, você curte, ativa as notificações e fortalece essa corrente de resistência. Eu acho que a gente perdeu mesmo de vez aqui a senadora Lídice. Eu estou tentando de todas as maneiras, não sei o que está acontecendo. Ela está escrevendo alguma coisa aqui, vamos saber o que está acontecendo. E se eu receber aqui, eu pedi um número para que eu possa... Ah, sim, agora eu recebi um número de um telefone, então vai ficar mais fácil, eu vou ligar diretamente para o telefone. Tá bom? Wellington, e enquanto você vai ligando, eu vou dizendo que a senadora Lídice me corrigiu, realmente o PSB foi do governo e saiu, e isso é para você ver como é importante, em vez de dizer, todo mundo que é bom sai do PMDB, todo mundo que é do PSB bom sai do PSB. Não, ela ficou lá lutando e provavelmente com o esforço dela e de outras pessoas conseguiram fazer essa guinada do PSB. Da mesma forma, o senador Requião, que ainda está no PMDB, está lutando para pegar a parcela majoritária e sair do golpe e defender a democracia. É isso aí. Agora sim a gente vai voltar a ter a senadora Lídice da Mata para complementar. Senadora, a ligação teve um probleminha aí no Skype, mas agora a gente vai, como a gente fala na Bahia, na tora, na ligação tradicional, né? E a senhora estava explicando que o partido já havia abandonado ministérios há algum tempo e já tem uma postura de resistência e contra essa estrutura podre que está aí. Pode complementar o pensamento. Exatamente. Exatamente, Wellington. Para você... Alô? Estou ouvindo bem. Para você entender como as coisas são complicadas, na verdade, o PSB, desde o início, tomou a decisão no seu diretório de não indicar e nem participar do governo Temer. Mas a bancada de deputados federais, tomou a decisão de indicar
um dos seus membros para o ministério, e a direção do partido foi tolerante, infelizmente, com essa situação. Isso não podia dar certo. Foi um ano de muita luta interna para se conseguir viabilizar a decisão que finalmente foi vitoriosa, que foi a de saída do governo e de punição daqueles que permanecessem com essa decisão. Senadora, como Alô? Eu estou ouvindo bem. Senadora, como é que a senhora está vendo tudo isso aí em torno do dia 24 de janeiro? Esse julgamento por um crime que não existe, uma coisa que inventaram, um apartamento que não é de Lula, aquela coisa que a gente já sabe, né? Que a gente fica discutindo aqui, enquanto o pré-sal é entregue, enquanto entregam 10 bilhões da Petrobras ao capital vadio, enquanto destroem os direitos trabalhistas, aí estão discutindo o triplex do Guarujá. Mas isso aí, essa canalice do Sérgio Moro, pode tirar o Lula do páreo eleitoral. Isso mudaria todo um contexto político do Brasil. Qual a sua avaliação sobre tudo isso, senadora? Sem dúvida nenhuma, Wellington, essas medidas elas vão nas duas direções. A primeira direção é enfraquecer aquele que foi e é a principal liderança política do país hoje, uma referência para o mundo do trabalho, para os trabalhadores brasileiros, de um governo que teve como centro, como estratégia central, a inclusão social. E isso atingiu profundamente os interesses do segmento da classe, né? Interesse de classe do capital financeiro, do grande capital também produtivo no Brasil, de uma maneira tamanha que eles não suportavam a ideia de ter um governo que pudesse continuar indo nessa direção. E, em segundo lugar, a outra consequência é que a luta para defender a figura de Lula, a luta para defender o direito de Lula de ser candidato, a luta para defender os instrumentos permanentes de democracia e o Estado de Direito no Brasil, certamente reúne centralmente as forças do povo trabalhador. E isso faz com que eles tenham mais possibilidade, fiquem mais à vontade para perpetrar os golpes que vêm aplicando contra a economia nacional e contra a soberania nacional. Então, é um projeto perverso, é um projeto nefasto aos interesses do povo brasileiro, de forma muito profunda. Nunca na história do Brasil se fez tão rapidamente um processo de entrega da soberania nacional, da economia nacional, nas mãos do capital estrangeiro. Então, e do interesse da grande banca, né, Sim, sem dúvida, do capital financeiro no mundo. Então, o Brasil vive esse momento tão delicado. E não é fácil para o povo brasileiro, que sempre envolto na sua luta para conquistar dias melhores, que justamente no momento contemporâneo em que por 12 anos ele conseguiu unir o crescimento econômico a uma inclusão social, ele possa agora, ele tenha condições de fazer frente a todo esse processo que conta com a cumplicidade e o protagonismo da grande mídia nacional. O golpe que tirou Dilma da presidência da República tinha esse interesse central, afastar do governo uma presidente que honesta, e que eles não tinham não tiveram como derrotar na urna. Era preciso retirá-la do governo usando todos os métodos mais arbitrários possíveis. E aí se fez essa grande conspiração com o apoio da mídia, da grande mídia nacional, com a cumplicidade da parte significativa do judiciário brasileiro e com a total submissão do Congresso, do Parlamento, aos interesses desses segmentos.
Aliás, atualmente no Brasil, eu que sou uma política já com mais de 30 anos de vida pública, há muitos anos, eu digo sempre, quando eu entrei na política, quando eu participei das primeiras movimentos eleitorais no Brasil, a palavra que a gente mais ouvia falar era o povo. Tudo se fazia em nome do povo, em nome dos trabalhadores, em nome da maioria da população brasileira. Hoje, a palavra que mais se usa na política brasileira é o mercado. É o mercado. Pode fazer uma medição de quantas vezes é dita esta palavra pelos parlamentares brasileiros. Tudo é feito em nome do mercado e em nome das forças do capital. Pois é, senadora, a senhora sabe que tivemos um problema técnico aí e o tempo não parou, né, nessa sua ausência. Então, a gente tem aqui alguns minutos para uma última pergunta que o Rômulo vai fazer. Então, eu gostaria que a senhora fosse também, e o Rômulo também, vocês fossem sintéticos nas perguntas na pergunta e resposta, tá bom? A senadora Lídice deu a deixa perfeita para mim, falando dos 30 anos de vida pública dela. Porque eu queria perguntar justamente isso. Senadora, a senhora entrou na vida pública nos anos 80, que era um período de reconstrução, ali saindo da ditadura, a gente teve a crise da dívida, né? A reconstrução política com a Constituinte e depois conquistando o voto direto para presidente. Qual reconstrução a senhora acredita que é mais desafiante, senadora? Aquela que a gente teve nos anos 80, da qual a senhora participou, ou a futura, quando o povo voltar ao poder no Brasil? Olha, eu não lhe ouvi bem em tudo, mas do que pude perceber, eu acho que as tarefas, em cada momento, elas têm a sua própria complexidade. É certamente o momento que nós estamos vivendo, é um momento muito singular da história do Brasil. Porque na ditadura militar, nós enfrentamos os canhões da ditadura militar, quer dizer, o povo brasileiro enfrentou essas dificuldades e estava muito claro para a população que tipo de golpe nós estávamos enfrentando. Era um golpe armado, era um golpe que tinha claramente a sua força. Hoje, nós mantemos uma fachada democrática, mas estamos a cada dia perdendo mais as características de um Estado democrático de direitos. Portanto, é mais complexo, é mais difícil para as pessoas entenderem o conteúdo antidemocrático que nós vivemos nesse momento no Brasil. E o reflexo dessa virada internacional que a direita está dando no sentido do seu fortalecimento internacional. É um movimento novo do capitalismo no mundo e que leva a novos desafios aos povos e aos trabalhadores. Senadora, eu tenho que agradecer muito a sua participação aqui. Sabemos que a Bahia não tem horário de verão, a senhora está aí em Salvador. Em Salvador que a senhora está? Capital da Bahia, é isso aí, né? Estou em Salvador. Estou em Salvador. É isso aí. Então, eu desejo um ano maravilhoso. Não tive tempo de perguntar sobre o seu destino, porque esse é um ano de eleição, mas eu espero que o povo baiano saiba reconhecer todo o seu trabalho e possa colocá-la novamente em alguma atividade política para que possamos ter essa representação digna do nosso Estado. Falo isso assim como observador, não apenas um observador distante, mas como baiano que sou e que conheço com alguma profundidade. Discutimos até jingle de campanha, não foi, senadora? Quando jantamos juntos. Verdade. Quando jantamos juntos Verdade. Fazer o merchandising aqui do restaurante Iemanjá, que eu adoro, lá na Orla, em Salvador. Muito obrigado, senadora. Felicidades. E... Com muita saudade. Nem fale da saudade. E vamos contar com a senhora aqui outras vezes, com certeza, porque esse é um ano muito importante para os destinos do Brasil e do povo brasileiro, e sei que a senhora está do lado certo da história. Um grande abraço. Muito obrigada e um grande abraço a todos os nossos companheiros resistentes. Tudo de bom para a senhora. Falamos aqui com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e foi uma conversa muito boa. O tempo do programa está esgotando. Deixei esses minutos finais aqui para a gente fazer exatamente o comentário sobre a entrevista. Rômulo, um prazer enorme.
essa semana de regresso do programa. Nós tivemos aqui Gleisi Hoffmann, Roberto Requião, agora Lídice da Mata, né? Além do nosso comentarista Paulo Gamba, que já esteve aqui, hoje o Samuel Gomes. Estamos realmente com uma pegada que prometemos lá antes do Natal, não é? E o programa está indo nesse caminho da reconstrução nacional. Não é isso, Rômulo? Exatamente, Wellington. E agora eu vou fazer um comentário meio meta, que é o seguinte, né? É uma delícia ouvir a senadora Lídice falar dessa maneira serena dela, falando de assuntos que são duros, ela falou, mas com a mesma serenidade que ela estava falando lá do Senhor do Bonfim, ela falou da questão partidária, falou do desafio da reconstrução, de combater um golpe que não ousa dizer o próprio nome, um golpe dissimulado. Mas, assim, dá até um relaxamento. A gente vive tenso aqui, a gente que está fora, fica mais nervoso por não poder estar na rua lá e não poder ir para Porto Alegre no dia 24. Já deu uma relaxada ouvindo a senadora Lídice, com toda a sua experiência ampla de vida pública. Tá aí desde, eu estava vendo, ela se elegeu em 82 vereadora em Salvador e foi prefeita da capital, hoje é senadora. É um prazer e um privilégio, né, Wellington? Como você repetiu, a gente falou com a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT na segunda, ontem com o senador Roberto Requião e hoje com a senadora Lídice. Esse início de ano do programa está muito bom. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo está apreciando também a participação dessas grandes lideranças, não é, Wellington? Pois é, nessa linha de tranquilidade, amanhã a gente tem a mulher Nióbio, a Nióbio Cunha, a nossa comentarista de política, que é tranquilona também, assim, ela dá uma anestesia geral na gente, a gente fica tranquilaço, assim. E também tem o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que vai comentar também, certamente, sobre essa carta que ele lançou com a gente, e o senador Roberto Requião, num live especial que a gente fez, uma carta internacional que foi entregue a diversas autoridades em todo o mundo e que joga para o mundo esse problema que o brasileiro está vivendo, o estado de exceção que é vivido no Brasil, com a invasão da justiça na política. Pois não, Rômulo, para concluir. Para concluir mesmo, eu tenho que agradecer nosso companheiro Yorkshire Tea, que está assistindo a gente. Ele coordenou as versões em línguas estrangeiras da carta do embaixador Samuel. Então, ela está em inglês, está em francês, em espanhol, estamos providenciando alemão, italiano. Não, o italiano já foi. Eu acho que falta o francês. Falta o francês e o alemão, mas já tem italiano, espanhol, inglês e português, evidentemente. Pois é, pode mandar para mim aí, para eu mandar traduzir logo para sueco e a gente fazer a entrega devida, tá bom? Um grande abraço, Rômulo, obrigado por hoje. Eu recomendo que você curta a página do programa Duplo Expresso, a página de todos os blogs e todas as páginas que compartilham o programa. Acione as notificações. Sou grato a você que participou, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tivemos aí probleminhas técnicos, né? A internet do Samuel em alguns momentos não estava muito boa, a da senadora, a internet, o sinal caiu, tivemos que fazer uma ligação convencional, tradicional, mas deu certo também, o som estava bom. E amanhã nós voltaremos com mais um programa. Amanhã temos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e também a comentarista de política, Nióbio Cunha. Sim, Romulo, você quer falar mais alguma coisa? Só última coisa, é mais um motivo para a gente derrubar o golpe, tirar essas teles safadas do Brasil do poder, que ficam colocando esse serviço de péssima qualidade. Tá bom, então o meu cocô do dia vai para as teles. Tá bom? Concordo. A Camila lembrou. Meu também. Pois é. Camila lembrou aqui, cocô. A gente não está com prisão de ventre hoje, então aqui o cocô do dia são as teles, que não está deixando o povo acessar a internet, está cortando ligação. Então as teles, né, que são o cocô, essas teles que foram a bandeira do PSDB na privataria tucana, né? Eles pegaram dinheiro do povo, sucatearam as telefonias públicas e prometeram, e ainda teve a cara de pau. Eu lembro do Aécio na campanha, porque nós somos as teles do 4G, você era do orelhão. Ô, Aécio. Aécio, porra. Se aposenta, rapaz, se aposenta, você é uma vergonha. Vamos lá. O que eu fazia no banheiro, deve ser feliz. O que eu fazia no banheiro, deve ser feliz.
Agora sim desceu. São as teles que estão descendo aí pelo ralo. Desceram. Um ótimo dia. Eu recomendo com muita força que você vá para o Brasil 247 assistir ao Leonardo Atush, que vai falar sobre política. E política é café da manhã, almoço e jantar. É porque é ela que movimenta a sua vida. Quem disse a você que política não se discute, odeia você. Rômulo, um abraço para você que acompanha o programa. Leonardo, vou compartilhar e vou assistir. Até lá.